Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. Processos, acusações e delações movem a política. Com raríssimas exceções, não há partido que escape dessa regra. Aqui em Minas, petistas e tucanos brigam para ver quem tem mais indiciamentos ou menos indiciamentos. O governador Fernando Pimentel pediu que o Supremo Tribunal Federal suspenda a análise de denúncias contra ele. Isso enquanto a Assembleia Legislativa decida se ele pode ou não virar réu na chamada Operação Acrônimo. Noutra ponta, uma nova delação premiada do operador do mensalão, Marcos Valério, pode complicar ainda mais a vida de tucanos mineiros. Trata-se de uma discussão eminentemente jurídica. Se pode isso, se pode aquilo. E para tal, Cena Política convidou Thomas Bustamante, professor de Filosofia do Direito da UFMG, mestre em Direito pela UERJ, doutorado em Direito pela PUC-Rio, com período de investigação na Universidade de Edimburgo, Escócia, e pós-doutorado pela USP, e Vladimir Feijó, advogado e professor de Direito e Relações Internacionais da Faculdade IBMEC. Prazer em receber os dois professores aqui em Cena Política. Bustamante é a primeira vez que vem aqui no programa, na TV. Nós já debatemos no programa Redação BH News. Que pena que o programa foi suspenso. O dia que ele veio aqui, eu até lembrei, né? Me lembrei de Vladimir Mayakovsky, poeta simbolista russo. Naquele dia que eu recebi você aqui, eu falei, vou dar até uma relida à noite em alguns poemas de Mayakovsky. Mas muito bem, vamos começar com o debate, deixar a poesia do lado, porque é coisa que eu gosto muito, mas aqui é jornalismo e é política. Começando por você, Bustamante. A gente tem esse pedido do governador, que isso foi feito aí há um pouco mais de um mês, está sendo analisado, o processo está em andamento. Ele quer que a Assembleia possa decidir se ele vai ser julgado ou não pelo Tribunal Superior de Justiça. E como é que você analisa isso? Existem juristas que dizem que ele está certo, outros já dizem que não existe isso na Constituição Mineira. Qual é a sua avaliação? E depois também eu quero ouvir o Vladimir. Eu acho que essa questão me surpreende que ela tenha voltado à tona com tanta força, porque é uma das questões que o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar historicamente, já construiu um raciocínio, já construiu... Historicamente, você diz quando, mais ou menos? Olha, o primeiro caso importante no período pós-Constituição de 88 foi justamente o caso do presidente Itamar Franco, enquanto ele era governador do estado de Minas Gerais, no governo FHC. Nunca houve nenhuma acusação de corrupção ou qualquer outro mal feito contra o nosso governador Itamar Franco. Mas houve uma época muito tensa na política brasileira em que ele tinha um embate com o governo FHC. Acompanha isso, eu era repórter do Estado de Minas. Exato. Era embate direto, assim. Ele chegou a cercar o Itamar, como você disse aí muito bem, não tem acusações de corrupção contra ele, uma raridade na política mineira, mas ele tinha um comportamento assim bem diferente, né? Ele chegou a colocar policiais na torre, lá no alto do Palácio da Liberdade, armado, falando que poderia haver uma invasão, né, de FHC aqui em Minas Gerais. Nesse caso, foi um ministro, se não me engano, esse ministério já não existe mais, é o Ministério da Segurança Institucional, alguma coisa assim. Esse ministro não tinha se conformado com algumas críticas que o então governador Itamar Franco tinha feito à gestão dele e começou a instaurar um crime de ação penal privada, crime de calúnia e difamação contra o governador. E nessa época, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão do ministro Celso de Mello, só resta ele e o Marco Aurélio ainda hoje em dia no Supremo, né? O decano, né? Isso. O Celso de Mello era justamente o relator no caso do Itamar
E a decisão do Supremo foi de que o governador Itamar Franco não deveria nem sequer ser notificado para apresentar a sua defesa, tendo em vista que as normas da Constituição Federal que dispõem sobre o processo criminal contra o presidente da República são normas de repetição obrigatória no âmbito da Constituição Mineira. Então não importa se há ou não uma previsão expressa de que é necessária a autorização da Assembleia Legislativa para que o presidente, ou no caso o governador, seja processado criminalmente. Né? É necessário. Quer dizer que essa polêmica que se está ou não na Constituição Mineira é uma polêmica caduca. Segundo a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal, é uma questão superada, uma questão que já foi resolvida. Tá? Agora, o tempo passa, teses surgem, muda a composição do Supremo Tribunal Federal. Essa questão voltou mais recentemente, depois da emenda constitucional número 35, se não me engano, que foi uma emenda que mudou os requisitos para você processar por crimes. Nós estamos falando aqui só de crimes comuns, tá? Não estamos falando de crime de responsabilidade, porque para crime de responsabilidade a Constituição Mineira já exige a autorização prévia da Assembleia Legislativa. Mas explica para quem não entende a diferenciação. A diferenciação, né? No caso, a denúncia que existe contra o nosso governador é uma denúncia de que ele teria, eventualmente, supostamente, praticado crimes comuns no período anterior ao exercício do seu mandato de governador. Ministro? Enquanto ministro. Seria, ministro de Dilma, né? Ministro no governo Dilma. Então, existe essa acusação de que ele teria praticado crimes comuns, tá? Antes de assumir o governo do Estado. O que acontece? A nossa Constituição Federal, vamos tratar primeiro no nível federal, depois a gente passa para o nível mineiro para vocês entenderem qual é a controvérsia. No plano federal, a Constituição diz o seguinte: o presidente da República, para ele ser processado por crimes comuns, ele tem que ter, tem que haver uma autorização expressa do Congresso Nacional para que ele possa ser processado por crimes comuns. Em especial a Câmara dos Deputados, como se fossem representantes do povo brasileiro. Exatamente. A gente está aí numa crise de democracia. O presidente, que é representante da sociedade, está sobre uma acusação, então a sociedade deve se posicionar se ele merece ou não ser processado durante o mandato. A sociedade que você diz é representada pela Câmara. Através dos seus representantes na Câmara dos Deputados. Nesse caso, é muito parecido com o processo por crime de responsabilidade. Quem autoriza instaurar o processo nos crimes de responsabilidade é também a Câmara. A gente viu isso no caso da presidenta Dilma Rousseff, né, quando foi instaurado o processo de impedimento por parte dela. Eu só queria colocar um pouquinho a palavra para o Vladimir, analise, depois assim a gente vai trocando. A lógica é a mesma da Constituição. Então, a ideia de um foro privilegiado, né, que existe um lugar certo para julgar certas pessoas e certos fatos, já está consolidada na nossa República há muito tempo. A nossa atual Constituição de 88 simplesmente replicou isso e manteve essa lógica da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, porém é preciso dar liberdade para a atuação de cada um deles. Por mais que cada um não seja supremo, pode ser processado, investigado, acusado e eventualmente condenado, isso precisa respeitar um equilíbrio para o funcionamento da sociedade. Então, se houver uma acusação, caso, né, um representante do executivo seja acusado, o representante especificamente o chefe, né, o presidente da República, o governador ou prefeito, nós estamos levantando uma discussão de representatividade, não só os atos dele, mas a capacidade dele como pessoa de estar representando. Eu queria assim completar com duas questões que para nós juristas às vezes fica meio óbvio, mas para quem não é da área fica um pouco nebuloso. Primeiro o seguinte, crimes de responsabilidade. Tá? Crimes de responsabilidade são sempre crimes relacionados ao exercício do cargo. E eles não são puníveis com pena de prisão, eles são puníveis apenas com o afastamento do cargo e uma suspensão dos direitos políticos. Né? E agora, tem regulamentação específica. Tem uma lei própria específica que os define taxativamente. Né? Os crimes comuns,
No caso, eles podem ser por atos estranhos ao mandato. No caso do nosso governador, a acusação que se tem contra ele é de que antes dele ser eleito, ele teria praticado alguns crimes comuns que nada tem a ver com Mas como ministro é crime comum? Isso é que eu não estou entendendo. Não, mas crime comum... É só questão de nome. A gente tem os crimes políticos que são vedados pela Constituição, não se pune por ideias, opiniões, filiação a esse ou aquele partido, mas as outras ações que a lei determina como ato ilícito, ato criminoso, é o que a gente chama de crime comum. Esses crimes específicos, né, de responsabilidade é que estão apartados. O segundo ponto é o seguinte, isso precisa ficar muito claro para o nosso telespectador. Quando a Assembleia Legislativa, ou no caso a Câmara dos Deputados, ela não dá uma autorização para que se processe o chefe do Poder Executivo por crimes comuns, né? E aí quem vai fazer isso vai ser o Poder Judiciário, que vai julgar esses crimes. Isso não significa, em hipótese nenhuma, uma impunidade ou uma imunidade à jurisdição, nada disso. Suspende-se a prescrição e depois que terminar o exercício do cargo público, ele será processado como qualquer outro cidadão. Então, a questão não é se a Câmara tem o poder de impedir que o presidente seja processado ou se a Assembleia tem o poder de impedir que o governador seja processado. A grande questão que nós temos é a seguinte: ele pode ser processado durante o exercício do mandato que o povo lhe deu por meio das eleições diretas. É uma questão controvertida aqui, porque há que se fazer uma valoração sobre o que é mais importante. Se o que é mais importante é processar aquele cidadão que, como qualquer um de nós, né, é acusado, tem que ser apurada essa denúncia, ou se respeitar aquela decisão soberana do povo de decidir quem que vai lhe governar. O que está sendo, na verdade, eu acho que a questão ela é muito mais sofisticada do que ela tem sido tratada aí pelos grandes meios de comunicação. O que está em jogo é como que o judiciário, que é um poder não eleito, se porta diante de uma decisão soberana tomada pelo povo, pelo processo mais democrático que a gente conhece, que é o processo eleitoral. Bustamante, tem que fazer um intervalo, a gente retoma a discussão, em instantes volta à cena política. Segue cena política debatendo acusações, delações, processos movem a política. Falando agora com você, abrindo aqui com você, Vladimir. Claro, Carlos. Vocês dois fizeram uma exposição ampla e tudo, mas eu imagino que também quem está acompanhando o programa ainda não entendeu muito bem se o governador Pimentel está certo ao pedir, ao solicitar ao Supremo que a Assembleia primeiro decida se ele pode ou não ser julgado pelo STJ. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar e aí costurar o assunto. A minha visão é que sim. Tudo que ele pede é equiparação a outros casos. Ele pede que o Supremo repita o entendimento que ele já vinha adotando há mais tempo. Por quê? Segundo a discussão que a gente teve no bloco anterior, é necessário uma análise da população indireta se é preciso ou não julgar agora ou se é possível esperar o julgamento acontecer depois do término do mandato. Isso não é então acabar com o processo. Exatamente. O momento em que haveria o processamento, o julgamento, a apresentação da denúncia e a sequência dos atos que viriam. O que acontece? O Thomas começou a contar da emenda constitucional porque no texto inicial da Constituição, para que um deputado e um senador pudesse ser processado
pensado na justiça, era necessário que antes os seus pares, deputados ou senadores, liberassem para ele ser julgado. Mas houve uma alteração na Constituição. Para tentar moralizar o processo, para reduzir a sensação de impunidade, se deu uma espécie de liberdade de quem investiga fazer todo o processo, quem acusa fazer a acusação, mas se os parlamentares julgarem que aquela acusação vai perturbar a vida política, entender que é preciso manter aquele indivíduo até o término do mandato, eles podem determinar a suspensão do processo. E então a discussão nasceu. Será que isso valeria também para o Executivo? Eu sei que você está querendo complementar, mas eu complementaria também com uma pergunta. Isso não pode parecer à própria população uma patriotada jurídica, algo assim de benefício e de incentivo à impunidade? Olha, eu acho que de maneira nenhuma, assim, a explicação do Vladimir foi muito boa nesse sentido, mas essa emenda constitucional, a emenda constitucional 35, foi uma emenda válida apenas para o poder legislativo. Depois disso, em 2015, 2016, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram intentadas no Supremo Tribunal Federal para dizer que as leis, ou melhor dizendo, que as constituições estaduais não poderiam mais exigir, né, a autorização da Assembleia Legislativa para processar os governadores. E o Supremo Federal disse, nada mudou. Nada mudou. Seria na base, o que vale mais, vale menos. Se lá em cima a regra é essa, aqui também seria... O mais importante é o seguinte, essa mudança foi para o Legislativo. O Legislativo, você tem um sistema eleitoral muito fragmentado. Quer dizer, no âmbito do Poder Executivo, você tem uma manifestação mais clara do eleitor que vota diretamente, né, para aquela pessoa e decide por aquele candidato em detrimento dos demais. Colocando do outro lado, que é o meu papel aqui, embora muitas pessoas não compreendam, fazem muita crítica, você está puxando para lá ou para cá, não. Eu estou em cima da lâmina do jornalismo. A Assembleia Legislativa, como se sabe, historicamente é comandada por um grande partido em Minas. E esse partido chama-se PL, Sim. Palácio da Liberdade, o símbolo do poder em Minas. Qualquer que seja o governador, seja tucano, seja petista, seja PMDBista, seja lá o que for, são um leque de quase, acho que já está chegando em 35 partidos, seja um partideco desse leque, ele vai ter maioria na Assembleia Legislativa, porque ele joga com as verbas que tem na mão. Então, o que vai acontecer é que o governador deve vencer essa parada. Por muito tempo, a nossa democracia transpareceu essa ideia de que o Executivo era um superpoder. Eu nunca concordei com isso. Lendo o texto da Constituição e lendo a nossa cultura política, eu percebo que o poder está nas mãos dos parlamentares. Eu sei que o Executivo joga com isso. Ele apresenta um projeto de orçamento um tanto quanto vazio. Ele apresenta com as verbas obrigatórias e diz, deputado, agora fiquem livres para apresentar as suas emendas. Decida por mim onde que deve ter escola, que estrada é prioridade, etc. Então, esse Palácio da Liberdade como partido, ele ganha força dentro desse jeito, liberando verbas para tentar fazer com que o parlamentar entre nesse jogo político, atraia obras para sua base eleitoral e consiga se reeleger por muitas das vezes. Mas, de um jeito ou de outro, a palavra final continua sendo do Legislativo. Assim, a gente tem que pensar que eu não acho nem ruim que seja assim. A política é a arte do compromisso, da negociação. Quer dizer, desde a nossa retomada da experiência constitucional de 1988, nós tivemos governos que conseguiram o apoio dos municípios, o apoio dos seus deputados e conseguimos governar em conjunto, como eu acho que a própria Constituição exige que se faça assim. Claro. Se nós temos uma crise política hoje, é porque nós não estamos funcionando como presidencialismo de coalizão. E a opção do constituinte originário foi de um presidencialismo de coalizão. Importante lembrar o termo da Constituição, a harmonia entre os poderes. Claro. Não é divisão, é harmonia. Eles têm que trabalhar juntos para funcionar o interesse da sociedade. Não só no âmbito estadual, mas lembrando a verticalidade. Município, mais Estado, mais União. Agora, esse argumento de que seria uma impunidade, nós já, assim,
nos aduzimos rapidamente a uma réplica que pode ser feita. A réplica é o seguinte, olha, não há nenhum prejuízo para o processo. Pelo contrário, haveria prejuízo se o governador fosse processado no exercício do seu mandato. Porque aí tem dois riscos muito grandes. Primeiro, o primeiro risco é uma politização da acusação. O risco que a gente não está afirmando que aconteça, não está afirmando que é o caso, mas pode acontecer. E o só fato dele poder acontecer já é um grande problema, né? Mas o adiamento pode provocar que o processo caduque. Não, de forma nenhuma. A palavra ali não é caduque? Prescreva. Não, suspende-se a prescrição, suspendem-se todos os prazos, né? E você já imaginou? Então o prazo fica o mesmo. Os prazos ficam os mesmos. Na verdade, o governador não tem, na minha opinião, nenhum benefício. A imagem dele continua sob suspeição por mais tempo ainda. Lógico que ele deve querer se defender. Porém, ele tem que trabalhar dentro da lógica do direito. Se existem prazos, se existem requisitos, ele vai jogar isso em sua defesa, lógico. E o que pode acontecer também é um desgaste político do governo que só vai trazer prejuízo para a população. Afinal, como a gente dizia, ele tem que ter uma maioria de apoio nos projetos que é de interesse dele. Qualquer suspeição ou qualquer instabilidade. Agora, uma insegurança jurídica também, que é um dado que a gente não toma em conta. Olha, existe um Estado de Direito aqui. Existe... você tem que pensar, não como governador, mas você tem que pensar como governo. Existe um governo eleito ali. O governador tem muito pouca manobra ali para ele fazer mal feito. Porque esses malfeitos não se fazem com todo o governo. O governo tem vários secretários, você tem um projeto político, uma base parlamentar que se constrói em torno desse projeto político, e você tem ambos, tanto essa base parlamentar da Assembleia quanto esse executivo que foi eleito, eles têm uma legitimidade que foi expressamente conferida pelo eleitor. O interessante... Eu perguntaria a você, só complementando, se essa regra, que é o que eu estou entendendo, o Supremo deve dar, então, razão ao pedido do governador, né? Sim. Certo? Provavelmente. Sim. Supostamente. Mas essa regra iria valer, supostamente, apenas para essa operação acrônimo, porque o governador também tem outros processos contra ele. Ou valeria também para outros processos, por extensão. Né? Por extensão. Investigações. Não tem nenhuma outra denúncia que foi formulada. Nenhuma. A única é essa, e ela deve valer para toda e qualquer acusação, como vale para todo e qualquer governador. Como a gente disse, exatamente, já é uma repetição de decisões, de jurisprudência já consolidada. Não deveria ter acontecido a aceitação da denúncia sem antes ouvir a Assembleia. E posso dizer uma outra coisa também. O processo foi suspenso no STJ, depois de votarem dois. Votou o relator e um revisor. O terceiro ministro na Corte Especial pediu vista e ainda estamos aguardando o voto dele. O seu STJ, então, errou? Eu acredito que sim, se ele fosse respeitar a lógica, né, da segurança jurídica, ele deveria já conhecer. Vamos dar a chance do STJ acertar, porque apenas o relator errou na minha visão. Não o tribunal, mas o tribunal o relator ainda vai dar a chance. E eu tenho convicção inabalável de que o Superior Tribunal de Justiça irá matar esse processo. Não será preciso nem chegarmos ao Supremo Tribunal Federal. É preciso, eu tenho convicção, inclusive, porque, inclusive, o voto do relator é a coisa mais contraditória que você pode imaginar. Porque o voto do relator, ele diz o seguinte: eu estou admitindo a denúncia, mas eu não estou afastando o governador. O que é uma contradição, porque o que a lei diz, com toda clareza, é que... Começando o processo, afasta-se o governador. E quem decide tudo isso é a Assembleia, porque dá autorização para que se processe ele errou duas vezes. Ele errou muito. Ele errou de uma maneira que pode ter consequências muito graves para o Estado de Direito. Nós estamos vivendo um momento político, e aí, saindo um pouco só desse processo, mas o momento político que a gente vive hoje é um momento... nunca foi tão necessário resguardar o princípio do Estado de Direito, porque as pessoas nunca tiveram tanta dúvida se de fato ele está sendo cumprido ou não.
esse processo de impeachment da nossa presidenta é extremamente controvertido, a ilegalidade dele, para mim, é gritante. Eu acredito que o Vladimir tem uma posição parecida também. E aí, nesse momento, o maior risco desse processo de impeachment da presidenta, que cronologicamente apareceu antes, né, sempre foi, para mim, o seguinte: olha, se ela for caçada por isso, nós não temos mais segurança de que ninguém vai terminar o seu mandato. Vai ser só uma questão de escolha. Eu tenho de fazer um novo intervalo. Vamos voltar depois nesse assunto, vamos esgotar esses assuntos aqui de Minas e vamos falar um pouquinho também sobre o processo de impeachment que está no Senado da presidente Dilma. Cena Política volta já já. Prossegue Cena Política debatendo acusações, delações, processos que movem a política em Minas e no país. Com presença do professor da UFMG, Toma Bustamante, e o professor da Faculdade IBMEC, Vladimir Feijó. Falando agora, voltando com você, Thomas. Vamos mudar um pouco, mas não impede que a gente volte nesse tema. As coisas se misturam, né, na política. E outro fato aqui da política em Minas, além desse pedido do governador que a gente discutiu nos 2 primeiros blocos, é essa nova delação premiada de Marcos Valério. Muitas pessoas dizem que é uma bomba relógio. Ele, em termos de delação, é uma bomba relógio, né? Comparável a Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara dos Deputados. Mas como é que você vê isso e como é que você acompanha e analisa esse processo aí do chamado mensalão tucano, aqui, originário no governo de Eduardo Azeredo, né? Que é do PSDB? Olha, sem querer, acho que a última coisa que a gente pode fazer aqui é partidarizar essa questão. Mas o mensalão tucano... Eu digo assim, em cima da linha da navalha, né? Exato. Ficar em cima dessa linha. Nós dois aqui somos professores de direito e a gente pode ter as nossas preferências políticas. Claro, a neutralidade para mim é uma mentira, é a forma mais covarde de você ficar sempre do lado mais forte. Isso, é a neutralidade. Isso que eu falo da linha da navalha, sabe? Que aí corta, mas esse negócio de neutralidade é falso. Mas a gente tem que se comprometer com um princípio que poderia ser utilizado também contra os nossos interesses. Eu acho que esse é o papel do teórico do direito e o papel de quem vem à esfera pública da posição de um professor de uma faculdade de direito tratar de um problema de interesse comum de todos. E o que me faz acreditar que é importante essa questão do mensalão mineiro é que o mensalão mineiro nunca foi tão esclarecido, entendeu? Sempre se passou pela mídia a imagem de que o mensalão foi um episódio, um mensalão nacional, né? O mensalão do PT, né? Teria sido um episódio, uma nova forma de se fazer política que teria sido inventada. Por isso que eu falei mensalão tucano. Tem o mensalão do PT e o mensalão do PSDB. Tem o Democrata, tem do Democrata, são vários mensalões. Esse mensalão tucano, ele teve um tratamento diferenciado, inclusive, aí é duro a gente dizer isso, mas ele teve um tratamento diferenciado até pelo Supremo Tribunal Federal. Exato, ele está no período de prescrição, no finalzinho, né? Exato, eles admitiram, inclusive, que fosse feita que o Azeredo renunciasse ao seu mandato para trazer o processo para a primeira instância. O fato dele ter sido condenado em primeira instância é quase um milagre aqui. Então, cerca de 20 anos, acho que a condenação. 22, não foi? Mais de 20 anos, mais de 20 anos. Mas o que aconteceu ali... Mas ele foi condenado, mas está solto. Está solto. O que aconteceu ali foi o seguinte... É bom colocar isso, que a pessoa acha que condenação vai para a cadeia, nem sabe. Claro, não, está todo mundo solto ainda. E num período... uma diferença temporal muito pequena para o lançamento no mensalão
do PT, quando eles não admitiram a possibilidade de desmembramento. Então houve ali uma incoerência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Que se foi para corrigir abusos, é bem-vinda. Porém, a suspeita é de um tratamento para delongar o processo, né, ou para não aprofundar as investigações. Claro, e num contexto em que nós estamos lidando com uma sociedade politicamente dividida, que o Brasil está cada vez se tornando mais uma espécie de mini Estados Unidos, onde tem aquele ódio político e aquele confrontamento, aquela polarização PT e PSDB, e num contexto em que, durante um período muito pequeno, o Supremo Tribunal Federal, na hora de definir a sua competência, adotou duas teses completamente diferentes. Eu não estou querendo dizer aqui que houve má fé nem seletividade, mas criou-se um constrangimento institucional para o Supremo Tribunal Federal, e o fato é que as acusações são muito semelhantes e existe uma suspeita fundada de que essa prática, que é uma prática que a gente não pode ser ingênuo aqui e dizer que a causa é apenas a má-fé das pessoas, a causa, às vezes, é o nosso sistema eleitoral que incentiva a corrupção, a forma como são construídas. O problema não é... O nosso colega lá no FMG da Ciência Política, o Léo Avritzer, fala, o problema não é o presidencialismo de coalizão em si, o problema é como o nosso sistema político permite que as colisões sejam feitas. E o interessante é que isso tem a ver com financiamento de campanha, tem a ver com o que a gente dizia de formação de coalizão. O caso do Marcos Valério, ele é temerário por ser uma bomba relógio, é porque, de fato, ele é acusado de operação dos dois esquemas, tanto do PSDB em âmbito local, quanto do PT no âmbito nacional, mas óbvio que nos dois casos envolvem outros partidos. E ele pegou 40 anos de cadeia, no caso do âmbito nacional. É natural que ele queira se livrar de anos. Né? No caso da delação, o que aí é uma espécie de promessa de redução de pena se ele apresentar provas ocultas, né, ou apresentar quem pode estar por detrás dos panos. O caso dele, como operador, mostrou aí uma aparência de um novo esquema. Um esquema de publicidade, né? Parece que as verbas públicas de publicidade são gastas com tal agência e dentro desse ramo do trabalho existe o costume de dar um bônus de volta para quem consegue a verba publicitária. E aí, no caso da política, foi para os partidos ou para um ou para outro político. Mas ele, como operador, aparentemente também distribuía dinheiro de outros esquemas de corrupção que não só o de publicidade. Então, aparentemente é isso que pode ser que ele venha a delatar. Esquemas com construtoras de obras ou alguns programas específicos. Quando eu falei ali que isso cria-se uma temeridade para os tucanos, porque isso ocorreu durante um governo tucano, né? Agora, de repente, ele pode ter negociado também com outras instâncias, no bloco anterior, o Tomás contou partidárias. Que o governo é um conjunto, é executivo mais legislativo. E a gente pode muito bem perceber que as peças, por mais que mudem, não mudam tanto assim. Existem os apadrinhamentos políticos, existe o filho, existe o parente, existe o amigo, existe alguém do mesmo partido. Então, se alguém sai, ele herda de alguma forma a cultura política, a maneira de fazer. Em palavras grosseiras, né, o que está aí na mídia, é o esquema. Os arranjos e as formas de desviar verba pública que vem de muito tempo. Assim, quando se fala de mensalão do PT, agora fala do mensalão aqui em Minas, isso apenas foi um rótulo que foi dado, né, durante o início do processo do mensalão. O Jefferson disse lá como se fosse um dinheiro todo mês embolsando. Mas não é bem isso. Isso é muito antigo na política, envolvendo todos os partidos. Mas como a gente contou, apesar de ser imoral, ilegal, proibido, faz parte da cena política. É necessário corrigir programa, né? É igual o programa aqui, né? O programa debate, isso tá no meio também, né? Isso. Não no meio da... Eu entendi, não no meio do desvio, mas os assuntos e as coisas que acontecem, é isso. Sim. Eu estava dizendo que o próprio rigor do caso do mensalão, né, que foi batizado pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem ninguém melhor do que ele para a gente citar aqui, como um ponto fora da curva, já assinala que, naquele caso ali, os efeitos sistêmicos da decisão foram muito além do que se esperava. Mas as pessoas acreditavam que o mensalão seria uma forma da gente punir aquele governo, da gente
da gente conseguir desmontar um esquema que era conveniente que se desmontasse num determinado momento político, mas os efeitos sistêmicos dessa decisão se viram em todas as grandes operações na primeira instância que vieram o Supremo Tribunal Federal, com honrosas exceções, o ministro Lewandowski, ele, com todas as divergências que eu tenho em relação a ele, naquele processo, ele foi garantista. Ele cumpriu nada mais do que a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal, que dizia em dúbio a favor do réu. E o que a gente viu ali foi um Supremo Tribunal Federal com um outro patamar de agressividade em relação à acusação. Só para vocês terem uma ideia, no caso do Mensalão, a gente já tem um bom tempo aí, né, 8 anos mais ou menos, 10 anos, não sei exatamente a data, mas o que se discutia, os acusados no núcleo político, eles diziam o seguinte: não, nós recebemos dinheiro sim, só que esse dinheiro foi utilizado como caixa 2. Isso é errado, isso é crime. Nós estamos confessando esse crime. Só que ele já estava prescrito. E aí, qual era a acusação? Não, vocês não pegaram esse dinheiro para pagar dívida de campanha, não pegaram esse dinheiro para financiar as eleições, vocês pegaram e puseram no bolso. Olha, essa prova é uma prova muito difícil de ser feita. Como é que você vai provar isso sem demonstrar um ganho patrimonial, sem demonstrar onde está o dinheiro? E isso ficou mais ou menos assim, quer dizer, então... Como uma forma de dar uma resposta. Claro. Independente de ter provas muito claras, o Supremo tentou responder à sociedade. Afinal, foi das primeiras vezes que se pôs isso em plenário, né? Sim. Transmitido ao vivo, o que normalmente era jogado para as turmas, o que vem acontecendo, inclusive, mais recente. Olha, quando o marido da então governadora do Maranhão, Rosana Sarney, foi pego lá com um monte de dinheiro em cima de uma mesa, não sei, não é o dinheiro aí do Petrolão, do Mensalão, não, que o dinheiro é muito aí, né? Mas eram lá quase R$1 milhão, que em termos de Petrolão parece uma mixaria, né? Mas é muito dinheiro, né? Estava tudo em cima da mesa lá, Muraca, ele chama, né? Aí perguntaram a então governadora, o que é isso? Como é que pode? Ela falou, mas aqui no Maranhão isso é normal. Foi a frase que ela disse. E a gente pode passar essa frase para todo o país, para toda a política brasileira. Na política brasileira isso é normal, né? Pelo menos até agora. Parece ser o hábito. O hábito. Não necessariamente. E não se prende a um partido, não. A todo o leque de 34 ou 35 partidos, que eu não sei se já passou para 35. Tem uma pergunta importante para a gente fazer. Tem uma pergunta importante para a gente fazer. Como é que a gente chegou nesse ponto? De onde vem esse problema? Como atacar as causas para corrigir? Será que botar mais gente na cadeia vai ser um problema? Vamos fazer mais operações? E aí, nesse ponto, se for para fazer mais operações, bota de novo a Dilma Rousseff lá, porque foi a presidenta que mais deixou a Polícia Federal trabalhar solta. Bota a Dilma lá, que ela vai ter a operação empreendendo político adoidado. Nenhuma pessoa honesta vai querer ser político mais, né? Mas a grande questão é como que a gente chegou nesse ponto, né? E a gente chegou a esse ponto, na minha modesta visão, por causa da nossa legislação eleitoral e do alto custo das nossas eleições. Os partidos se veem obrigados a levantar somas que eles nunca teriam, nenhum candidato teria condição, por mais rico que ele fosse, de levantar sozinho, apenas com os amigos ou as pessoas que tenham algum interesse, alguma bandeira que ele quer comprar. As pessoas financiam e esperam receber alguma coisa em troca desse financiamento. Só para a gente concluir esse bloco, assim, pontualmente, que já me falaram ali para fazer o intervalo, envolvendo essa questão aí do Mensalão de Minas, como queiram, Mensalão Tucano, isso aí vai expandir mais as acusações aqui em Minas, no entender seus? Eu acredito que se houver delação, deve aparecer novos nomes, ou pelo menos replicar os nomes que já estavam acusados em outros casos. Como o processo todo é sigiloso e ele transcorre dessa forma, né? A negociação entre quem acusa e quem está acusado delatando novas pessoas, vai depender mesmo do que vier à tona. Muito bem, vou fazer mais um intervalo, Cena Política, volta em instantes.
processos, delações, acusações movem a política. Nós estamos aqui debatendo com 2 professores estas questões que envolvem o Mensalão Mineiro, o pedido do governador de ser julgado pela Assembleia Legislativa e não lá em Brasília e outras questões. Mas agora eu vou voltar um pouco a discussão também para Brasília. Você apresentou lá um parecer, um relatório, né? Não sei se a palavra pode ser chamada relatório, lá no Senado, nesse processo de impeachment da presidente Dilma. O processo já está chegando aí, agora em agosto, vai haver a decisão, um mês e pouco. E você acha que pode acontecer juridicamente um revertério desse caso? Porque tudo indica que ela deve ser afastada definitivamente. Mas agora uma comissão técnica lá do próprio Senado, técnicos do Senado, disseram que a presidente afastada não teria culpa, não teria colocado a mão dela nas chamadas pedaladas. Como é que você analisa isso? Olha, o meu parecer, na verdade, não foi dado diretamente nem à Câmara dos Deputados, nem ao Senado, foi um parecer dado espontaneamente ao deputado Reginaldo Lopes. Eu quis dar a ele um subsídio, um argumento a mais na sua postura que, assim, sem querer tomar partido aqui, mas ele havia tido uma conduta, enquanto deputado, de exigir da presidência da Câmara, na época, o Eduardo Cunha, uma coerência no julgamento do pedido de impeachment, no andamento, né, do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e do pedido de impeachment que havia na casa também contra o vice-presidente Michel Temer. Houve um advogado mineiro, esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fez apresentou um pedido de impeachment contra o Temer, que foi não conhecido pelo Eduardo Cunha. A acusação que se fazia era exatamente a mesma. Mas o Eduardo Cunha acreditava que havia uma diferença entre os 2 casos. Pois bem, ele indeferiu o do Temer e admitiu o da Dilma. Só que esse advogado conseguiu um mandado de segurança no Supremo, que ainda não foi cassado, né, para que se instaurasse um processo contra o Michel Temer também. Um processo que nunca é aberto lá pela Câmara dos Deputados. O que eu argumentei, eu respondi algumas consultas, mas um dos argumentos era o seguinte, uma das perguntas era, existe um dever de coerência no processo político? Existe um dever de que a decisão seja moralmente responsável, que ela seja avaliada segundo os mesmos critérios, segundo os mesmos argumentos. Eu não estava querendo dizer o seguinte, olha, existe o dever ou a possibilidade do Supremo rever o mérito da decisão. Não. O que eu estava dizendo é o seguinte, olha, mesmo se a gente admitir a jurisprudência histórica do Supremo, que impede a revisão do mérito, ou seja, quem tem autoridade para dizer se é culpado ou inocente é o Senado Federal, mas a gente tem direito de exigir que esse entendimento seja consistentemente aplicado. Thomas, naquele dia, nesse processo aí, você foi vítima de um gracejo lá, acho que sem graça, né? Sem graça, você já passou isso? Eu atribuo isso a um erro. Eu só tive um. Alguém jogou um abacaxi lá na fala do José Eduardo Cardoso, do ex-ministro? Eu ri muito quando eu vi o negócio. Eu achei, na primeira vez, assim, eu não estava assistindo a televisão, eu estava lançando um livro que eu escrevi junto com a professora Isabel Derzi sobre o federalismo brasileiro, e aí estavam me ligando para avisar que tinha acontecido isso. Isabel, que foi secretária do Itamar Franco. Isso, nossa professora titular de Direito Financeiro e Tributário, uma das maiores juristas do Brasil. O parecer dela foi citado também pelo Cardoso naquela mesma ocasião. Mas nós estávamos lá lançando o livro e as pessoas me ligavam. Eu desliguei o celular e falei, isso aqui é alguma brincadeira, alguém que fez uma dublagem. Quando eu cheguei em casa e eu vi o vídeo no YouTube, eu vi o Cardoso, não, isso aqui não... Ele leu e ele nem percebeu o que ele estava lendo. Qual foi a minha reação? Depois de rir da brincadeira, eu pus uma nota lá bem humorada, a minha única preocupação foi o seguinte, que não tiremos o foco dos argumentos que estavam colocados ali. Que o meu argumento não era só esse também, não. O meu argumento também era o seguinte,
pode sim haver desvio de finalidade no processo de impeachment. Muito bem, eu queria pegar a sua opinião sobre esse parecer lá da comissão técnica, mas pontualmente, que eu quero voltar aqui à política de Minas, sabe? Pontualmente. Você acha que pode mudar a regra dos jogos ali? O arranjo político é que vai pesar no voto, sim ou contra. Questão assim jurídica vai ser... na Câmara dos Deputados. Questão jurídica vai ser de menor. Infelizmente, o argumento de muitos é que o processo de impeachment é um julgamento político e não é um processo jurídico, o que eu discordo desde o início. Quem faz o julgamento são leigos. Leigos que são políticos, porém eles têm que julgar como é crime, autoria e materialidade. Então não pode haver mero indício. Sim. É preciso ter provas seríssimas de envolvimento pessoal. Essa falsa teoria do domínio do fato, que se está julgando o governo como um todo, não é verdade. É crime de responsabilidade, portanto, da pessoa específica, chefe do executivo, no caso a presidenta Dilma. Então, se existe a autoria de créditos suplementares, a gente tem que discutir se ela fez e se esses créditos, de fato, são crime de responsabilidade. Eu acho que existe uma insinceridade grosseira nesse processo de impeachment e eu lamento muito ter que dizer isso aqui do nosso ex-governador Antônio Anastasia, meu colega, professor na Faculdade de Direito da UFMG. Eu não consigo acreditar que ele não saiba que não existe crime de responsabilidade. Ele sabe muito melhor do que eu, porque esses decretos abrindo créditos suplementares acima da meta, a Dilma fez 0,1% do orçamento, 2 bilhões. Thomas, a pedido do Legislativo, claro, a pedido do Judiciário, a pedido do você diria que o Anastasia... como chefe de Estado permitiu que o governo, que a sociedade funcionasse. E o Anastasia tinha autorização no orçamento para abrir 10%. E abriu 22% no ano, 23% no outro e 24% no outro. Quer dizer, ele mais do que dobrou a meta, sim, entende? E ele sabia claramente que ele não podia fazer isso. Havia uma autorização na lei orçamentária, mas todos os anos o TCU dizia: aprovamos as contas, mas fazemos uma recomendação para que não faça essa autorização porque é inconstitucional. Todos os anos o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dizia que era inconstitucional e perdoava o governador. Como é que ele pôde ser agora arrogante e moralista ao ponto de dizer que a Dilma Rousseff não pode fazer isso e que nenhuma lei aprovada pela própria casa, por ele próprio que está lá, pode convalidar, pode mudar a meta. Ele transforma uma meta anual numa meta bimestral, contrariando a prática que ele próprio fazia quando era governador. Muito interessante, Thomas, que uma vez ela afastada, se alterou de completo qualquer meta, Exato. E fingiu que não tivesse qualquer problema. Muito bem. Agora eu quero voltar mais um pouco aqui, um ponto que eu pulei, que a gente tem aí também o ex-dirigente da Minas Arena aí do estádio, que agora partiu também para a delação premiada. A gente tem o ex-presidente do PSDB, ex-secretário de Aécio Neves e Antônio Anastasia, Nácio Rodrigues, preso. Como é que vocês analisam essas questões aí para a gente encerrar esse debate? A gente já falou muito das questões envolvendo o governador, das acusações contra ele. Vamos ver também sobre isso. Ô Carlos, interessante é que nos últimos anos, eu estou dizendo última década, a economia do Brasil cresceu e cresceu muito. Cresceu em cima de prestação de serviços, mas também em cima de obras muito grandes. Vamos falar dos dois grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíada, que alavancaram uma série de investimentos. Então, não tenho dúvida de que provavelmente esquemas que existiam para uma ou outra obra tenham sido replicados para essas grandes obras. Então, provavelmente a gente pode descobrir também desvios no governo local, estadual e federal. Se essa obra ficasse de fora, seria até uma excrescência, né? Exatamente. Devemos investigar o espectro político como um todo, o que aconteceu na Operação Mãos Limpas lá na Itália, que foram anos e anos, salvo engano. Isso respinga nos governos de Minas? Você acredita? Respinga em todos. E eu acho que, eu queria insistir num ponto apenas. Vamos lembrar de quando o governo Dilma ainda funcionava. Antes dela sofrer o mandato anterior. Não, até no segundo mandato. A Dilma, no primeiro mandato, no final do primeiro mandato e no segundo, ela começou a perceber que os problemas do governo dela, em parte, decorriam do sistema político. Da aliança. Ela começou a perceber
que o nosso presidencialismo de coalizão precisava de uma revisão das regras eleitorais, principalmente no parlamento. E ela propôs. Isso. Primeiro, ela propôs uma política de participação democrática direta, né, no âmbito das competências dela. O Congresso Nacional suspendeu esses decretos dizendo que isso era bolivarianismo, bobagem, isso era democracia. Sim. E depois, todas as críticas que nós possamos ter a Dilma Rousseff, todas elas estão preservadas. Mas essa decisão dela era correta. E o interessante, Thomas, é que isso vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito. Independente de quem seja o governo, melhor que seja antes do que continuar empurrando a bola para frente. Assim, e quando tiveram as manifestações de 2013, ela propôs uma reforma política. E o que nós tivemos? Nós tivemos uma tentativa de contra-reforma política. Exato. O Supremo Tribunal Federal deu aquela decisão sobre o financiamento das eleições e o Cunha tentou fazer uma contra-reforma política para voltar ao que era antes. Tomara que essas emendas não sejam aprovadas e tomara que, assim, qualquer legislatura decente, democrática, eleita legitimamente, vai ter que enfrentar esse problema do financiamento das eleições e da reforma política. Se não fizermos isso, nunca vão acabar, esses problemas que a gente está vendo aí hoje na nossa política. Quero agradecer ao professor Thomas, da UFMG, professor Vladimir, do IMEC. Agradecer nunca é demais, né? Estou agradecendo pela segunda vez. Agradecer nunca é demais. Esse assunto aí do Cunha é um assunto que a gente podia fazer outro programa, mas infelizmente o tempo acabou. A gente poderia fazer a pergunta, porque Eduardo Cunha não está na cadeia até agora. Mas por quê? Sendo a política, agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até outra semana.